Neste projeto extenso, resumiremos e extrairemos lições de cada capítulo do livro É Assim que Acaba. Resumo do capítulo 1. Lily Bloom, a protagonista, se encontra no terraço de um prédio em Boston, refletindo sobre o funeral de seu pai, que aconteceu naquele mesmo dia. Apesar do que se espera de uma filha, ela não consegue dizer palavras de admiração ou carinho por ele, pois o homem não foi um exemplo de bondade. Lily revela ao leitor a complexidade de sua relação com o pai, marcada por violência doméstica contra sua mãe, algo que ela nunca conseguiu perdoar. Em meio a essas reflexões, Lily é surpreendida pela presença de Hale Kincaid, um neurocirurgião que aparece no terraço em um momento de desabafo próprio. Ele está frustrado por um procedimento que não conseguiu realizar e, como forma de descarregar a tensão, quebra uma cadeira. A interação entre os dois é peculiar e cativante. Hale é charmoso, mas deixa claro que só está interessado em relações casuais, algo que Lily imediatamente rejeita. Apesar disso, os dois compartilham uma conversa honesta e descontraída, o que cria uma tensão inicial entre eles. O capítulo termina com Lily voltando para casa, mas com a certeza de que aquele encontro inesperado não será facilmente esquecido. Análise do capítulo 1. Este capítulo nos ensina sobre a importância de refletir sobre relações complexas, como o luto por alguém que amamos, mas também odiamos por suas atitudes. Lily demonstra que ser honesto sobre nossos sentimentos, mesmo em situações difíceis, é essencial para o crescimento pessoal. Além disso, o encontro com Hale no telhado reforça a relevância de criar conexões genuínas, respeitando limites e sendo autêntico nas relações. Por fim, destaca a necessidade de encarar e romper padrões familiares prejudiciais, promovendo o autoconhecimento e a coragem. Capítulo 2. Resumo e análise. Resumo. Lily retorna ao apartamento, onde divide espaço com sua colega de quarto, Lucy, que está constantemente ocupada com o namorado Alex. Depois de um dia desgastante e emocionalmente confuso, ela tenta encontrar distração em caixas cheias de objetos antigos que trouxe do Maine. Entre elas, estão os diários de sua adolescência, endereçados simbolicamente a Ellen DeGeneres, que funcionaram como válvula de escape para seus pensamentos e sentimentos em uma época difícil. No diário, Lily escreve sobre os primeiros encontros com Atlas, um garoto sem teto que se abrigava em uma casa abandonada próxima à sua. Lily narra a delicadeza com que tenta ajudá-lo, levando-lhe comida e oferecendo abrigo para tomar banho em sua casa, mesmo sem o consentimento de seus pais. A conexão entre os dois cresce, apesar das circunstâncias desafiadoras e da precária situação de Atlas. O contraste entre a generosidade de Lily e a dureza de sua vida familiar, marcada pela violência de seu pai contra sua mãe, é um ponto central nos registros do diário. Enquanto revisita essas memórias, Lily reflete sobre os traumas de sua infância e o impacto que o comportamento de seu pai teve não só em sua mãe, mas também em sua própria visão do mundo. Ela se emociona com as lembranças de Atlas e como ele trouxe luz para uma fase sombria de sua vida. Esse mergulho no passado mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a conexão humana e a gentileza podem oferecer um alívio inesperado. Análise. A relação com Atlas é apresentada de forma sutil e carregada de simbolismo. Lily não só ajuda Atlas materialmente, mas oferece dignidade e respeito a alguém que a sociedade ignora. Isso reflete um traço crucial de sua personalidade, sua capacidade de ver além das aparências e de se conectar profundamente com as pessoas. Essa característica contrasta com o comportamento abusivo e violento de seu pai, delineando as influências contraditórias em sua formação. Além disso, o capítulo destaca o impacto duradouro da violência doméstica. Lily carrega ressentimento por sua mãe nunca ter deixado o pai, embora entenda as dificuldades dessa decisão. Esse dilema interno é essencial para a narrativa, pois molda como Lily lida com seus próprios relacionamentos e traumas. Capítulo 3. Resumo e análise. Resumo. 6 meses se passam desde os eventos iniciais, e Lily dá um grande passo em direção à sua independência e sonhos ao adquirir um espaço para abrir sua floricultura. O local está em péssimas condições, mas ela enxerga potencial.
Sua mãe, embora inicialmente cética, tenta apoiá-la, encorajando-a a fazer algo corajoso e ousado. Essa frase inspira Lily a transformar sua loja em algo único e inovador. Durante o processo de limpeza do espaço, Lily conhece a Lisa, uma mulher entusiasmada e de espírito livre que se oferece para ajudar com a loja. Apesar de a Lisa não precisar de um emprego, ela quer se manter ocupada e acaba se tornando uma aliada inesperada para Lily. A Lisa mostra ser uma verdadeira louca do Pinterest, cheia de ideias criativas e disposta a colocar a mão na massa. Juntas, as duas começam a planejar o design da loja, decidindo que será diferente de tudo que já existe. Em vez de seguir a abordagem tradicional e delicada associada às flores, Lily quer algo corajoso e ousado, com tons escuros, texturas inesperadas e um visual provocante. Ela busca atrair clientes que normalmente não se identificariam com floriculturas convencionais. Durante a organização, um acidente acontece. Lily cai enquanto tenta empilhar engradados e torce o tornozelo. A Lisa liga para o marido, Marshall, e para o irmão, Hale, para ajudá-las. Para surpresa de Lily, Hale é o neurocirurgião que ela conheceu meses atrás. Embora estejam todos vestidos de forma descontraída, com Marshall em um pijama do Bob Esponja, a conexão entre Lily e Hale é imediata. Ele cuida de seu tornozelo, exibindo uma mistura de charme e profissionalismo, reacendendo a química entre eles. O capítulo termina com um misto de emoções para Lily. Hale revela seu interesse por ela com uma sinceridade desarmante, mas o conflito entre o desejo mútuo e os diferentes objetivos de vida que discutiram antes paira no ar. Análise. O capítulo 3 marca um avanço significativo na vida de Lily, destacando sua coragem e determinação em seguir seus sonhos, apesar das incertezas. A decisão de abrir uma floricultura com um conceito tão ousado reflete sua personalidade criativa e seu desejo de desafiar convenções. Capítulo 4 Resumo e análise. Resumo. Lily se recupera lentamente do tornozelo torcido, ficando reclusa em casa durante uma semana. Ela tenta contar com a ajuda de Lucy, sua colega de apartamento, mas percebe que não pode depender dela. Em busca de distração, Lily revisita seus antigos diários de adolescente, escritos para Ellen DeGeneres, e se aprofunda nas memórias sobre Atlas, o garoto sem teto que marcou sua juventude. Nos diários, Lily descreve como Atlas começou a se aproximar dela de maneira mais frequente, demonstrando gentileza e gratidão. Ele passa a usar as roupas do pai de Lily, toma banhos em sua casa e até lhe dá de presente ferramentas de jardinagem, mostrando seu cuidado e consideração mesmo em meio às suas dificuldades. Ao longo das entradas, vemos como a relação de Lily e Atlas se desenvolve. Ele assiste ao programa de Ellen com ela, compartilha momentos de leveza, mas também é testemunha da realidade abusiva na casa de Lily. Em uma noite particularmente difícil, após seu pai agredir sua mãe, Lily recorre a Atlas em busca de conforto. Ele a acolhe em silêncio, mostrando sua sensibilidade e apoio. Essas memórias evocam sentimentos conflitantes em Lily. Enquanto ela se lembra da ternura de Atlas, as marcas deixadas pelo comportamento abusivo de seu pai ainda a assombram, moldando sua visão sobre relacionamentos e confiança. Análise. Este capítulo é profundamente emocional, trazendo à tona o impacto do passado de Lily em sua vida presente. Ao revisitar os diários, somos apresentados a dois aspectos cruciais de sua formação. 1. A relação com Atlas. Atlas representa um porto seguro em meio ao caos. Apesar de suas próprias lutas, ele demonstra bondade e maturidade, proporcionando a Lily um vislumbre de como uma relação pode ser baseada no cuidado mútuo. 2. Os traumas familiares. O abuso presenciado por Lily em casa molda sua percepção sobre o que é aceitável ou não em um relacionamento. A dinâmica tóxica entre seus pais ainda influencia suas escolhas e emoções, mesmo anos depois. Capítulo 5 Resumo e análise. Resumo. Após uma semana de recuperação, Lily finalmente consegue sair de casa e volta à floricultura. Para sua surpresa, a Lisa e Marshall organizaram todo o espaço, limpando e classificando o que era aproveitável e o que precisava ser descartado.
Empolgada, Lily começa a planejar os próximos passos do negócio, incluindo a decoração e a data de inauguração. O entusiasmo com o progresso na loja é um alívio após os dias de imobilização. De volta ao apartamento, Lily está exausta do dia de trabalho quando Ryle aparece inesperadamente em sua porta. Ele confessa que não consegue tirá-la da cabeça e que isso tem atrapalhado sua concentração no trabalho. Ryle implora para que Lily ceda à sua atração, mas ela hesita, questionando suas intenções e lembrando-se de seus objetivos divergentes de vida. Ryle, no entanto, insiste. Ele se ajoelha em um ato quase cômico, mas ao mesmo tempo cheio de desespero. Lily, depois de lutar contra seus próprios sentimentos, cede parcialmente e diz que precisa de um tempo para tomar banho antes de considerar sua proposta. Quando ela retorna, preparada para a noite, encontra Ryle dormindo profundamente em sua cama, exausto após um plantão de 48 horas. Embora frustrada, Lily não consegue evitar sorrir com a situação. Na manhã seguinte, Ryle acorda arrependido e pede desculpas por sua atitude. Ele reafirma que os dois não devem manter contato, pois querem coisas diferentes na vida. A despedida entre eles é carregada de tensão e sentimentos não resolvidos. Lily se convence de que precisa focar em seus próprios objetivos e não deixar sua vida ser desviada por alguém como Ryle. Análise. Este capítulo intensifica o relacionamento entre Lily e Ryle, revelando mais sobre suas personalidades e as dinâmicas entre eles. Ryle como um homem determinado, mas impulsivo, Lily como alguém dividida entre razão e emoção, que embora resista às investidas de Ryle, é evidente que sente uma forte atração por ele. E a persistência do passado de Lily com Atlas e a dinâmica abusiva de seus pais que continuam a influenciar sua maneira de interpretar as ações de Ryle. Capítulo 6 Resumo e análise. Resumo. Lily continua a trabalhar na sua floricultura com a ajuda dedicada de Alisa. Os preparativos para a inauguração estão a todo vapor, e Lily sente uma crescente empolgação ao ver seu sonho começar a tomar forma. Alisa demonstra ser uma amiga e parceira de trabalho indispensável, com sua criatividade e entusiasmo impulsionando o projeto. Uma noite, enquanto Lily está sozinha na loja organizando os últimos detalhes, ela recebe uma visita inesperada, Ryle. Ele aparece casualmente, sob o pretexto de passar para ver como a loja está indo. A tensão entre os dois é palpável, especialmente após o último encontro desconfortável. Ryle tenta aliviar o clima, elogiando a transformação do espaço e até sugerindo ideias para a decoração. Durante a conversa, Lily sente a intensidade do olhar de Ryle e percebe que ele está lutando contra seus próprios sentimentos. Ele admite que estava apenas, de passagem, mas sua presença e o tempo que ele gasta ali mostram o contrário. Ryle se oferece para ajudar a carregar caixas pesadas, e Lily, hesitante, aceita. A proximidade durante o trabalho desperta novamente a atração mútua, mas ambos tentam manter o foco. Quando terminam, Ryle faz menção de sair, mas antes de ir, ele se vira e faz uma confissão sincera: "Você me faz querer coisas que eu nunca quis antes." A declaração surpreende Lily, deixando-a dividida entre a esperança e o ceticismo. Apesar do momento, Ryle reafirma que não está em busca de um relacionamento e parte, deixando Lily com uma mistura de emoções. Análise. Este capítulo aprofunda a tensão emocional entre Lily e Ryle, ao mesmo tempo que desenvolve os desafios de Lily em balancear seus objetivos pessoais e sua vida emocional. Capítulo 7. Resumo e análise. Resumo. O capítulo começa com Lily voltando à rotina de trabalho na floricultura, mas seus pensamentos continuam frequentemente interrompidos por Ryle. Apesar de suas tentativas de se concentrar, ela sente que ele ocupa mais espaço em sua mente do que deveria. Enquanto trabalha na loja, Alisa aparece com novidades. Ela planeja organizar uma pequena reunião na loja para apresentar Lily a algumas pessoas importantes da vizinhança, o que poderia ajudar na divulgação do negócio. Lily aceita a ideia, e as duas começam a preparar o evento. Na noite do encontro, Lily está nervosa, mas tudo corre bem. Entre os convidados está Ryle, que chega com Alisa e Marshall.
A presença dele a deixa nervosa, mas ela mantém a compostura. Os dois trocam poucas palavras, mas é claro que ainda há uma conexão inegável. Durante a conversa em grupo, Hyle é educado e charmoso, conquistando facilmente os outros presentes. Mais tarde, enquanto Lily está recolhendo copos e pratos usados, Hyle se aproxima para conversar. Ele tenta se desculpar pela maneira impulsiva como agiu em seu apartamento, mas também admite que ainda está lutando com seus sentimentos por ela. Lily se sente dividida, mas mantém sua postura firme, reafirmando que não deseja ser apenas uma distração passageira em sua vida. Você precisa decidir o que quer, Hyle, diz Lily, olhando-o nos olhos. Eu não posso ficar me machucando por algo que você nem sabe se quer. Hyle parece afetado pelas palavras de Lily e tenta mudar de assunto, perguntando mais sobre a loja. Eles conversam brevemente sobre os planos de Lily para o futuro, mas a tensão emocional entre eles é evidente. Antes de sair, Hyle promete tentar manter distância, mas Lily percebe que ele está longe de estar convencido de que isso é o melhor. Análise. Este capítulo foca no desenvolvimento emocional de Lily e Hyle, além de destacar o crescimento profissional de Lily com o crescimento da floricultura como símbolo de independência, a complexidade emocional de Hyle que continua a lutar contra seus sentimentos por Lily, o que o humaniza e mostra sua vulnerabilidade levantando a questão de até que ponto ele está disposto a mudar para ficar com ela. Capítulo 8, Resumo e análise. Resumo. Após o encontro na loja, Lily está determinada a se concentrar exclusivamente em seu trabalho, mas o destino parece ter outros planos. Durante um dia aparentemente normal, ela se surpreende quando Atlas Corrigan ressurge inesperadamente em sua vida. Atlas, agora um homem mais confiante e bem-sucedido, aparece na floricultura, e sua presença evoca uma enxurrada de memórias da adolescência de Lily. Lily tenta esconder o choque e a emoção ao reencontrá-lo. Ele está em Boston para abrir um restaurante e ficou sabendo sobre a loja de Lily por meio de amigos em comum. Eles conversam de forma educada, mas há uma tensão palpável enquanto relembram discretamente os momentos que compartilharam no passado. Você está incrível, Lily, diz Atlas, sorrindo gentilmente. Parece que conseguiu tudo o que queria. Lily tenta desviar a conversa para sua loja, mas não pode evitar o sentimento de nostalgia e o impacto emocional que ele ainda causa. Atlas parece genuinamente interessado no progresso dela e oferece ajuda com a loja, mencionando que, se precisar de qualquer coisa, ele está por perto. Após a visita de Atlas, Lily se sente confusa. Por um lado, está feliz em revê-lo e orgulhosa do que ele alcançou. Por outro, a presença dele reabre feridas emocionais que ela havia tentado enterrar. Mais tarde, naquela noite, enquanto revisa os diários que escreveu para Ellen, ela se lembra de detalhes mais profundos de sua conexão com Atlas e como ele foi uma fonte de conforto em sua juventude. O capítulo termina com Lily ponderando sobre o significado de reencontrar Atlas e como isso pode impactar sua vida agora que Hyle também ocupa espaço em seus pensamentos. Análise. Este capítulo marca um ponto de virada emocional para Lily, trazendo o passado e o presente em um confronto simbolizado pelo retorno de Atlas, que representa não apenas a pessoa que a apoiou nos momentos mais difíceis, mas também um reflexo do que ela poderia ter se tornado em um mundo diferente, causando uma dualidade emocional em Lily, pois a presença de Atlas a obriga a revisitar memórias dolorosas e a questionar seu progresso emocional. Capítulo 9, Resumo e análise. Resumo. Lily continua se dedicando à floricultura, que está cada vez mais próxima de sua inauguração. O trabalho árduo, combinado com a ajuda de Alisa, mantém sua mente ocupada. No entanto, a visita recente de Atlas permanece em sua mente, provocando reflexões sobre como ele influenciou sua vida e como o reencontro pode moldar seu futuro. Certa noite, Hyle aparece inesperadamente na loja, trazendo uma garrafa de vinho como presente. Ele parece arrependido por seu comportamento anterior e confessa que se sentiu mal por ter invadido seu espaço. Durante a conversa, ele faz questão de reforçar que admira sua independência e coragem. Você me desconcerta, Lily, Hyle diz, seu tom sério.
É raro encontrar alguém que me faz querer ser menos egoísta. Eles compartilham momentos leves e flertam enquanto organizam algumas coisas na loja. Ryle demonstra interesse genuíno no progresso de Lily, ajudando-a a montar uma das vitrines. O clima entre eles esquenta, mas Lily é cuidadosa, ainda desconfiada de suas intenções. Apesar disso, a química é inegável, e ambos acabam compartilhando um beijo apaixonado. O momento é interrompido quando a Lisa entra na loja, surpreendendo os dois. Ela não esconde a diversão ao vê-los juntos, mas rapidamente inventa uma desculpa para sair, deixando o casal novamente sozinho. Após o incidente, Lily confronta seus sentimentos por Ryle. Ela reconhece a atração física e emocional que sente por ele, mas teme se envolver com alguém que deixou claro que não busca um relacionamento sério. Ryle, por sua vez, parece hesitante em abrir mão de seus princípios de vida, mas também está claramente lutando contra sua atração por Lily. Enquanto isso, Lily continua lendo os diários de sua adolescência, revivendo momentos cruciais com Atlas. As palavras escritas por sua versão mais jovem a fazem refletir sobre como a segurança e o carinho que encontrou nele contrastam com a intensidade caótica que Ryle traz para sua vida agora. O capítulo termina com Lily olhando para a fachada da loja, já pintada nas cores ousadas que escolheu. Ela sente que está entrando em uma nova fase da vida, mas não consegue ignorar os dois homens que estão começando a ocupar espaço em seu coração. Análise. Este capítulo aprofunda o conflito interno de Lily, que agora precisa lidar com duas figuras masculinas que representam aspectos muito diferentes de sua vida. Capítulo 10. Resumo e análise. Resumo. A inauguração da floricultura está se aproximando rapidamente, e Lily está mergulhada nos preparativos. A Lisa continua sendo uma aliada indispensável, e sua presença ajuda a aliviar parte do estresse de Lily. O capítulo começa com as duas ajustando os últimos detalhes do layout da loja e discutindo ideias para a campanha de marketing. Não sei como faria isso sem você, Lily admite, olhando para a Lisa. A amizade entre elas se fortalece, tornando-se uma fonte de apoio emocional para Lily em meio à agitação. Enquanto trabalha na loja, Lily recebe uma mensagem inesperada de Ryle, perguntando se pode passar para ajudá-la. Hesitante, ela concorda. Quando ele chega, há um momento de tensão, mas também de familiaridade. Ryle traz café e a observa enquanto ela organiza os arranjos. Ele tenta puxar assunto, mencionando como está ansioso para terminar a residência e como sua vida tem sido um caos. Você sabe que admiro sua força, certo? Não conheço muitas pessoas que mergulhariam de cabeça assim, arriscando tudo, ele diz, observando Lily com intensidade. Os dois compartilham momentos leves enquanto trabalham juntos. Lily começa a perceber que, apesar de Ryle ter uma postura confiante e despreocupada, há uma vulnerabilidade nele que o torna mais humano. No entanto, ela mantém seus limites, lembrando-se do que ele disse sobre não querer relacionamentos sérios. Naquela noite, de volta ao apartamento, Lily revisita os diários de sua adolescência. A narrativa volta aos momentos em que Atlas estava em sua vida, e ela relembra como ele oferecia conforto em tempos de desespero. As palavras de sua jovem versão trazem à tona uma onda de emoções contraditórias, especialmente enquanto ela tenta entender onde Ryle se encaixa em sua vida atual. Querida Ellen, hoje eu percebi algo sobre o Atlas. Ele nunca me fez sentir pequena ou incapaz. Sempre me tratou como se eu fosse capaz de enfrentar o mundo inteiro, mesmo que eu não acreditasse nisso. O diário leva Lily a questionar suas escolhas e o tipo de amor que realmente deseja. Atlas simbolizava segurança e compreensão, enquanto Ryle é intensidade e paixão. O capítulo termina com Lily se preparando para a inauguração da loja, cercada de apoio, mas também de dúvidas. Enquanto olha para a fachada iluminada, ela sente que está à beira de algo grande, mas não sabe se isso trará a realização que procura ou novas complicações. Análise. O capítulo 10 nos traz lições sobre a complexidade emocional de reencontros, a importância de se permitir sentir e processar emoções do passado, e o valor da empatia em nossas relações. A experiência de Lily ao rever Atlas
Um antigo amor que marcou profundamente sua vida, nos lembra que memórias e sentimentos não resolvidos podem ressurgir de maneira inesperada, trazendo à tona questionamentos sobre nossas escolhas e caminhos. Capítulo 11 – Resumo e análise. Resumo. A inauguração da floricultura de Lili finalmente chega, marcando um dos momentos mais importantes de sua vida. O dia começa com Lili ajustando os últimos detalhes na loja, com a Lisa ao seu lado, garantindo que tudo esteja perfeito. A atmosfera é de excitação e nervosismo. Lili veste um vestido roxo escuro que reflete a estética ousada da loja, combinando com a decoração moderna e arrojada que tanto planejou. Está perfeita, a Lisa comenta ao ajustar a vitrine com um toque final. À medida que os convidados chegam, Lili sente uma mistura de alívio e euforia ao ver o espaço cheio de pessoas admirando seu trabalho. Os arranjos de flores não tradicionais chamam a atenção, e a reação positiva do público faz Lili acreditar que sua visão única pode realmente conquistar o mercado. Entre os convidados, Marshall aparece, trazendo um toque de humor com seu jeito descontraído, enquanto a Lisa o apresenta a todos com orgulho. Ryle também comparece, surpreendendo Lili. Ele chega discretamente, mas seu olhar não deixa dúvidas de que está impressionado com o que vê. Você conseguiu, ele diz, com um sorriso genuíno. É inspirador. O apoio de Ryle e de Alisa enche Lili de gratidão, mas também a deixa confusa sobre como lidar com seus sentimentos por ele. Durante a noite, há momentos em que os dois ficam sozinhos, e a tensão entre eles é palpável. Ryle tenta manter a conversa leve, mas há uma intensidade subjacente em cada troca de palavras. Então, Ryle começa, com um tom brincalhão. O que acontece quando todas as mulheres que odeiam flores começam a amar as suas? Eu mudo o mercado, responde ela, com um sorriso confiante. A celebração continua até tarde, e a Lisa faz questão de documentar cada detalhe com fotos e vídeos. Lili observa os convidados indo embora e percebe que conseguiu criar algo significativo, algo que é só dela. Mais tarde, enquanto limpa a loja, Lili encontra um pequeno bilhete deixado por Ryle em sua mesa. Orgulho não é o suficiente para descrever o que sinto por você. Você merece tudo isso e muito mais. O bilhete a emociona, mas também a confunde, já que Ryle sempre deixou claro que não busca um relacionamento. O capítulo termina com Lili sentada no chão da loja vazia, observando as flores escuras refletindo na vitrine. Ela sente que está à beira de algo maior, mas ainda não consegue definir exatamente o que. Análise. O capítulo 11 explora como o passado, carregado de emoções e traumas, pode coexistir com novas possibilidades de felicidade e esperança. Ele nos lembra que, mesmo enquanto lidamos com memórias intensas e decisões difíceis, como as experiências de Lili com Atlas e sua história de superação, a vida nos oferece oportunidades para seguir em frente e encontrar alegria. O relato do diário de Lili mostra o poder da resiliência e a importância de apoiar aqueles que amamos em tempos difíceis, enquanto sua troca de mensagens com Ryle reforça como novos relacionamentos podem trazer alívio, gratidão e uma sensação de recompensa. A lição central é que o passado molda quem somos, mas não precisa determinar quem seremos. Capítulo 12 – Resumo e análise. Resumo. Lili começa a encontrar uma nova rotina entre administrar a floricultura e suas relações pessoais. A loja vai ganhando destaque na vizinhança, e o movimento cresce dia após dia. A Lisa se torna mais do que uma funcionária, uma parceira indispensável e uma amiga constante. Marshall faz aparições frequentes, trazendo humor e leveza ao ambiente. Ryle, por outro lado, continua sendo uma presença intermitente e enigmática na vida de Lili. Ele passa pela loja ocasionalmente, sempre com um olhar orgulhoso e palavras encorajadoras. Certo dia, ele chega inesperadamente com uma surpresa: um pequeno vaso de flores negras estilizadas, que combina perfeitamente com a estética da loja. Vi isso em um mercado de design e achei que era a sua cara, Ryle diz, entregando o vaso. Lili agradece, tocada pelo gesto, mas a tensão entre eles ainda é evidente.
Rael parece hesitante, como se quisesse dizer mais, mas acaba saindo sem prolongar a conversa. Enquanto isso, Lily decide retomar os diários de sua adolescência. Inspirada pelo sucesso recente, sente-se pronta para revisitar o passado e confrontar as memórias de Atlas. Os diários trazem à tona momentos de alegria e dor, revivendo o vínculo especial que compartilharam. Lily se pergunta o que aconteceu com Atlas e onde ele está agora. Uma noite, enquanto organiza os papéis no escritório da loja, Lily recebe uma mensagem inesperada de sua mãe. Ela está mais feliz, ajustando-se à vida sem o marido abusivo, e fala sobre uma viagem que gostaria de fazer com Lily. Esse momento reforça a sensação de que ambas estão começando uma nova fase em suas vidas. Mais tarde, Rael aparece novamente, desta vez fora de seu horário habitual. Ele parece mais relaxado, até mesmo vulnerável. Eles têm uma conversa mais longa, onde Rael compartilha suas preocupações sobre o fim de sua residência e o futuro como neurocirurgião. Às vezes, é como se o peso das expectativas fosse maior do que ele admite. Lily o ouve atentamente, percebendo que, apesar de sua confiança e charme habituais, Rael também carrega inseguranças e pressões. Essa conversa os aproxima, mas Lily ainda sente a barreira que ele coloca entre eles quando o assunto é compromisso. O capítulo termina com Lily refletindo sobre como sua vida mudou desde que decidiu abrir a floricultura. Ela sente que está se tornando a mulher que sempre quis ser, mas a presença de Rael e as lembranças de Atlas complicam seus pensamentos e sentimentos. Sentada sozinha no escritório, ela olha para o vaso de flores negras e se pergunta se está pronta para o que o futuro reserva. Análise. A relação entre Lily e Alisa destaca o poder de amizades verdadeiras. Alisa não apenas ajuda Lily a administrar sua loja, mas também compartilha momentos importantes de sua vida, como a notícia da gravidez. Ter um sistema de suporte é essencial para superar desafios e celebrar vitórias. Além disso, a inauguração nos lembra da importância de reconhecer e celebrar os próprios progressos, seja em uma noite de diversão com amigos ou no reconhecimento de realizações pessoais. Momentos leves, como o uso dos kigurumis e a comemoração descontraída no bar, mostram que mesmo na correria da vida, é importante relaxar, rir e se conectar com as pessoas ao nosso redor. Capítulo 13. Resumo e análise. Resumo. Lily está focada em dar os toques finais à loja para a inauguração, que se aproxima rapidamente. Alisa é incansável em seu apoio, ajudando com detalhes de decoração, organização e até mesmo criando estratégias para atrair mais clientes. Apesar da correria, Lily percebe que, aos poucos, a loja está se tornando exatamente o que ela sempre sonhou. Uma tarde, enquanto organizava as vitrines, Lily recebe uma ligação de sua mãe. A conversa é breve, mas cheia de carinho. Sua mãe pergunta se Lily quer ajuda para o dia da inauguração, mas Lily gentilmente recusa, dizendo que quer mostrar que consegue fazer isso sozinha. Mais tarde, Rael aparece na loja, desta vez sem aviso prévio, mas com um comportamento diferente. Ele parece mais relaxado e até mesmo alegre. Ele traz um presente para Lily, uma planta rara que ele encontrou em uma feira enquanto passava por uma cidade vizinha. Sei que não são flores, mas achei que combinava com você, diz ele, entregando o pequeno vaso com um sorriso tímido. O gesto surpreende Lily, e ela percebe que Rael está se esforçando para fazer parte de sua vida de maneira mais significativa. Eles passam um tempo conversando sobre a loja, suas ambições e até mesmo momentos triviais do dia a dia. Rael, mais uma vez, mostra sua vulnerabilidade ao compartilhar como os últimos dias de residência têm sido desgastantes. Quando Alisa chega e vê os dois juntos, ela brinca com a situação, dizendo: se você quebrar o coração dela, Rael, não espere que eu fique do seu lado. A frase provoca risos, mas Lily sente que há um subtexto de verdade ali. Alisa parece gostar da ideia de Lily e Rael juntos, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com a intensidade do irmão. À noite, sozinha na loja, Lily abre mais um dos diários de sua adolescência. Ela mergulha nas lembranças de Atlas e de como ele a fez sentir-se especial em um momento em que sua vida parecia desmoronar.
O relato do diário revive memórias dolorosas de sua relação conturbada com o pai e como Atlas foi um porto seguro. Lily percebe que, embora seu passado com Atlas seja significativo, ela está em uma fase da vida em que precisa se concentrar em si mesma. O capítulo termina com Lily fechando a loja após um longo dia. Ela se sente exausta, mas realizada. Enquanto caminha para casa, pensa na dualidade de sua vida, o passado com Atlas, que ainda tem um peso emocional, e o presente com Ryle, que é complicado, mas também cheio de potencial. Análise. Tanto Lily quanto Ryle estão extremamente dedicados às suas carreiras, mas o capítulo demonstra a importância de reservar tempo para nutrir relacionamentos pessoais. A conexão emocional entre Lily e Ryle intensifica seus momentos físicos. Ao final, o ato sexual transcende o físico, pois reflete a intimidade emocional crescente entre os dois. Capítulo 14. Resumo e análise. Resumo. O dia da inauguração da floricultura finalmente chega, e Lily está tomada por uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Alisa e Marshall estão ao seu lado, ajudando com os preparativos de última hora. O ambiente está impecável, exatamente como Lily imaginou, ousado, corajoso e diferente de qualquer outra floricultura. As cores escuras, os vasos únicos e os detalhes criativos refletem a visão que Lily tinha desde o início. Assim que os primeiros clientes começam a chegar, Lily se sente emocionada ao ver as pessoas explorando a loja e reagindo positivamente. Alisa, sempre a entusiasta, aborda os clientes e os envolve na experiência. Marshall, por outro lado, assume o papel de barman improvisado, servindo drinks leves enquanto faz piadas que animam o ambiente. Ryle aparece no meio da tarde, e sua chegada não passa despercebida por ninguém. Ele está vestido casualmente, mas sua presença carismática atrai olhares. Lily percebe que sua entrada provoca uma reação em cadeia, com os clientes, principalmente mulheres, ficando curiosos. Ryle faz questão de parabenizá-la publicamente, entregando um pequeno buquê de flores de cores vibrantes. Parabéns, Lily, nunca vi nada assim, está incrível, diz ele, com um sorriso genuíno. O gesto deixa Lily emocionada, mas ela percebe que Ryle também está tentando marcar presença de maneira mais pessoal. Ele passa um tempo interagindo com os amigos de Alisa, incluindo Marshall, que não perde a oportunidade de brincar com a situação, chamando-o de o médico mais dedicado a flores que conheço. Mais tarde, enquanto a loja começa a se esvaziar, Lily finalmente tem um momento para respirar. Alisa e Marshall oferecem ficar para ajudar na limpeza, mas Lily insiste que pode terminar sozinha. Depois de fechar a porta, ela se senta no balcão e permite que a satisfação do dia a invada. No entanto, enquanto revisa mentalmente os eventos, ela percebe que, mesmo com toda a felicidade do momento, ainda há uma pequena parte de si que sente falta de algo, ou de alguém. O sucesso da loja é uma conquista monumental, mas as emoções conflitantes em relação a Ryle e as memórias de Atlas continuam a pairar em sua mente. De volta ao apartamento, Lily pega um dos diários e se deixa levar por mais uma entrada sobre Atlas. O texto narra um momento em que Atlas mostrou um gesto inesperado de carinho. Ele deixou um bilhete para ela, agradecendo por tudo que ela havia feito por ele. Esse bilhete, simples, mas cheio de significado, reafirma como Atlas era grato por tê-la em sua vida. Lily fecha o diário e pensa sobre o impacto que as pessoas têm em nossas vidas, mesmo anos depois. O capítulo termina com Lily deitada em sua cama, observando o teto e refletindo sobre como sua vida mudou. Apesar dos desafios e das dúvidas, ela sente que está no caminho certo. A loja é um símbolo de sua força e independência, mas também de suas vulnerabilidades e esperanças. Análise. O capítulo 14 destaca a complexidade dos relacionamentos, especialmente quando o amor é contrastado com um episódio de violência. A lição principal é sobre a importância de estabelecer limites claros e não tolerar comportamentos abusivos, independentemente das circunstâncias. Embora o arrependimento de Ryle mostre que ele reconhece seu erro, Lily reflete sobre o impacto dos traumas passados e a necessidade de não aceitar desculpas como justificativa para ações prejudiciais.
Isso enfatiza que o verdadeiro amor não deve ferir, mas sim respeitar e cuidar, reforçando que a autovalorização e a segurança emocional são fundamentais em qualquer relacionamento. Capítulo 15. Resumo e análise. Resumo. A rotina de Lily começa a se estabelecer após a inauguração da floricultura. A loja está prosperando, atraindo um público diversificado que aprecia a estética inovadora e os conceitos únicos que ela e a Lisa implementaram. O trabalho árduo e a dedicação de Lily começam a render frutos, e ela se sente mais confiante em sua capacidade de administrar o negócio. Ryle, por outro lado, está cada vez mais presente em sua vida. Ele aparece frequentemente na loja, seja para ver como estão as coisas, ou para ajudar a Lisa. Lily percebe que sua persistência é difícil de ignorar, especialmente quando ele demonstra momentos de gentileza e vulnerabilidade que contrastam com sua personalidade confiante e, às vezes, arrogante. Um momento crucial ocorre quando Ryle convida Lily para jantar. Apesar de suas hesitações iniciais, ela aceita, principalmente porque sente que precisa esclarecer os sentimentos conflitantes que tem por ele. O jantar acontece em um restaurante sofisticado, onde Ryle se abre sobre sua infância e os desafios que enfrentou. Ele revela que sua obsessão pelo sucesso e sua relutância em formar laços emocionais têm raízes em eventos traumáticos que marcaram sua juventude. Eu nunca quis algo sério com ninguém, Lily. Mas você me faz querer reconsiderar tudo isso, diz Ryle, olhando diretamente nos olhos dela. As palavras de Ryle tocam Lily, mas ela também reconhece a complexidade da situação. Embora se sinta atraída por ele, as diferenças em suas expectativas de vida ainda pairam como uma sombra sobre qualquer possibilidade de um futuro juntos. Depois do jantar, Ryle a acompanha até o apartamento. O clima entre os dois é carregado de tensão, mas Lily mantém o controle da situação. Ela estabelece limites claros, enfatizando que não está interessada em algo casual e que precisa de tempo para entender o que realmente quer. Ryle respeita sua posição, mas deixa claro que não desistirá tão facilmente. De volta ao apartamento, Lily reflete sobre como Ryle está começando a quebrar as barreiras que ela construiu ao redor de si mesma. Ao mesmo tempo, ela sente a necessidade de voltar aos diários, buscando conforto nas palavras de sua adolescência. A entrada que lê descreve um momento em que Atlas a incentivou a acreditar em si mesma, mesmo em meio às dificuldades que enfrentavam juntos. A leitura traz à tona um misto de emoções em Lily, saudade, gratidão e uma incerteza crescente sobre o papel que Atlas ainda desempenha em seus pensamentos. Ela fecha o diário e se pergunta se está permitindo que o passado influencie demais suas decisões no presente. Análise. O capítulo 15 nos ensina a importância da comunicação clara e da confiança em um relacionamento. Ele ressalta como mal-entendidos e situações mal explicadas podem causar mágoa e tensão desnecessárias, especialmente quando há traumas do passado envolvidos. Além disso, destaca que o amor precisa ser acompanhado de ações consistentes que demonstrem respeito e cuidado mútuo, e não apenas palavras. A história de Lily e Ryle nesse momento é um lembrete de que os relacionamentos exigem trabalho constante para equilibrar emoções, superar inseguranças e fortalecer a confiança mútua. Capítulo 16. Resumo e análise. Resumo. O capítulo começa com Lily dividida entre a crescente conexão com Ryle e as lembranças evocadas por seus diários sobre Atlas. O conflito interno de Lily se intensifica, mas ela opta por focar no presente e nas oportunidades que está criando para si mesma com a floricultura. Na loja, a Lisa informa que Marshall irá ajudá-las com alguns reparos no final de semana. O ambiente descontraído leva a uma conversa sobre o relacionamento entre Marshall e a Lisa. Lily percebe como eles são cúmplices, e isso a faz refletir sobre os tipos de relacionamentos que realmente deseja em sua vida. Enquanto Lily reorganiza algumas áreas da loja, Ryle aparece de surpresa, trazendo café para ela e a Lisa. Ele parece mais relaxado e encantador, envolvendo-se na conversa e ajudando nos reparos. Durante um momento a sós com Lily, ele faz mais uma tentativa de expressar como ela é especial para ele. Você é diferente, Lily.
Nunca quis algo mais do que tenho, mas com você, é como se sempre faltasse algo quando não estou por perto, admite Ryle, em um tom que mistura desejo e vulnerabilidade. Essa confissão mexe com Lily, e ela se sente dividida. No entanto, quando ele tenta beijá-la, ela o interrompe. Lily explica que ainda não tem certeza sobre o que sente e que precisa de mais tempo antes de considerar qualquer envolvimento mais sério. Ryle respeita sua decisão, mas deixa claro que não desistirá. Mais tarde, sozinha em casa, Lily volta aos diários. A entrada que lê descreve um momento em que Atlas a defendeu de uma situação particularmente difícil envolvendo seu pai. A coragem de Atlas e seu desejo de protegê-la ainda ecoam em suas memórias, despertando uma onda de emoções. Ela relembra como ele representava segurança e bondade em um período turbulento de sua vida. A leitura leva Lily a perceber que parte de sua hesitação em relação a Ryle vem do medo de que ele não possa oferecer o mesmo tipo de estabilidade emocional que ela encontrou em Atlas. Apesar disso, ela reconhece que o passado não pode definir todas as suas decisões presentes. Análise. O capítulo 16 nos ensina sobre as complexidades das emoções humanas e a importância de resolver pendências emocionais para seguir em frente. A visita de Atlas revela que o passado pode trazer conforto, mas também complicações, especialmente quando não é devidamente encerrado. Além disso, sua gentileza ao pedir desculpas e deixar seu número para emergências demonstra o valor da preocupação genuína e altruísta, enquanto Lily aprende a reconhecer e respeitar seus próprios limites emocionais. Essa interação reforça que é possível buscar reconciliação com o passado sem permitir que ele interfira no presente ou no futuro. Capítulo 17 – Resumo e análise. Resumo. Lily se encontra cada vez mais envolvida com os preparativos para a abertura da floricultura, o que a ajuda a manter a mente ocupada e desviar de seus pensamentos sobre Ryle e Atlas. A Lisa, como sempre, é uma presença constante e positiva, oferecendo apoio e conselhos leves, mas sensatos. A interação de Lily com Ryle se intensifica quando ele a convida para um jantar em seu apartamento. O encontro começa com um clima de expectativa, e Lily não pode deixar de notar como Ryle parece genuinamente ansioso para impressioná-la. Durante o jantar, ele fala sobre sua família e compartilha detalhes de sua infância e formação. Lily percebe que, por trás da fachada confiante, há uma vulnerabilidade que ele raramente permite que os outros vejam. Não sou acostumado a querer algo que não posso controlar, Ryle confessa, enquanto seus olhos encontram os de Lily. Essa declaração carrega um peso emocional, pois revela a luta interna dele em lidar com os sentimentos inesperados por ela. A noite avança para um momento mais íntimo, onde Lily finalmente decide se entregar à conexão que sente com Ryle. Apesar das dúvidas e do medo, ela escolhe estar presente no momento e permitir-se experimentar algo novo. Mais tarde, ao voltar para casa, Lily encontra outra caixa com seus antigos diários. Curiosa, ela relê uma entrada que descreve uma noite em que Atlas ficou gravemente doente devido às condições precárias em que vivia. Lily lembra-se de como o ajudou, levando comida e remédios escondidos de seus pais. Esse ato de cuidado e compaixão reforça o vínculo que os uniu durante a adolescência. A lembrança a deixa reflexiva sobre a diferença entre o amor inocente que sentiu por Atlas e os sentimentos complexos que começa a desenvolver por Ryle. Enquanto Atlas era uma presença tranquila e protetora, Ryle é intenso e desafiador, despertando nela tanto desejo quanto incerteza. Análise. O capítulo 17 nos ensina sobre o impacto duradouro das pessoas em nossas vidas, e como elas moldam quem nos tornamos, mesmo quando não permanecem ao nosso lado. Lily reflete sobre seu amor por Atlas como uma força transformadora e permanente, mas reconhece que a vida segue caminhos inesperados. Ela aprende a aceitar que alguns capítulos precisam ser encerrados para que outros possam florescer, mostrando que o amor do passado pode coexistir com o amor presente sem invalidá-lo. A mensagem central é que a aceitação e a gratidão pelo que foi vivido nos ajudam a seguir em frente com autenticidade e esperança. Capítulo 18 – Resumo e análise. Resumo.
Após o jantar e a aproximação com Ryle, Lily começa a enfrentar os desafios de manter seus sentimentos organizados enquanto tenta equilibrar as demandas da floricultura e as emoções que ressurgem ao pensar em Atlas. Ryle, cada vez mais presente, parece determinado a conquistar o espaço dele na vida dela, com gestos inesperados e momentos de vulnerabilidade que a deixam dividida. Lily, enquanto organiza os últimos detalhes da loja, recebe uma mensagem de Ryle pedindo para vê-la. Hesitante, mas curiosa, ela aceita. Durante o encontro, Ryle apresenta mais sobre seu mundo, levando-a para uma noite casual e divertida com Alisa e Marshall. O relacionamento de Alisa e Marshall é leve e cheio de brincadeiras, e Lily reflete sobre como quer que qualquer relacionamento em sua vida seja baseado em respeito e parceria. No entanto, uma mensagem de texto inesperada do passado a surpreende. É Atlas. Ele está de volta a Boston e gostaria de vê-la. A simples visão de seu nome na tela do celular traz uma enxurrada de emoções conflitantes. Por um lado, há o conforto de um amigo que a conhecia profundamente em um momento crucial de sua vida. Por outro, o sentimento de traição latente pela forma como se distanciaram. Enquanto Lily pondera se deve ou não responder, ela volta aos seus diários para encontrar forças. Relê uma entrada onde Atlas a consolava após um dos episódios mais violentos envolvendo seu pai. Essa memória a faz perceber o quanto Atlas era um porto seguro durante sua adolescência. No final do capítulo, Lily decide focar no presente e não responde à mensagem de Atlas, mas guarda o telefone sentindo que, eventualmente, precisará enfrentar esse capítulo inacabado de sua vida. Análise. O capítulo 18 traz uma lição sobre espontaneidade e coragem no amor, mostrando que, quando estamos com a pessoa certa, as convenções e planejamentos podem ser deixados de lado. O amor genuíno não exige perfeição, mas sim autenticidade, como evidenciado pela decisão impulsiva de Ryle e Lily de se casarem. Além disso, o capítulo enfatiza a importância de valorizar momentos simples e familiares, destacando como a aceitação e o apoio das pessoas ao redor fortalecem os relacionamentos. Capítulo 19. Resumo e análise. Resumo. Lily continua a refletir sobre o impacto da mensagem de Atlas enquanto tenta se concentrar na loja e em sua vida com Ryle. Ela está cada vez mais envolvida com ele, que mostra um lado mais doce e vulnerável em contraste com a intensidade inicial. Alisa, sempre uma presença animadora, ajuda a distrair Lily, mas também percebe que algo a está incomodando. Durante um jantar com Ryle e os amigos, Lily tenta relaxar, mas sua mente volta constantemente ao passado. Ryle, sensível às mudanças em sua expressão, a pressiona a falar sobre o que a está perturbando. Ela hesita, mas finalmente menciona que alguém importante de sua vida entrou em contato. É algo do passado que pensei que tinha ficado lá, confessa Lily. Ryle parece compreensivo, mas muda de assunto rapidamente, talvez tentando evitar aprofundar-se em algo que poderia ameaçar o que estão construindo. Mais tarde, de volta ao apartamento, Ryle tenta melhorar o humor de Lily com uma noite de filmes. O momento descontraído é interrompido quando Alisa liga para pedir ajuda com um problema na casa dela. Lily vai até lá, deixando Ryle no apartamento. Quando retorna, encontra Ryle dormindo profundamente, mas percebe algo estranho. Ele estava folheando um de seus antigos diários. O choque inicial de Lily se mistura com um sentimento de vulnerabilidade. Ela não tinha compartilhado nada sobre Atlas ou o conteúdo de seus diários com Ryle. O que você estava lendo? Ela pergunta, tentando manter a voz calma. Ele acorda confuso e tenta se justificar, mas Lily percebe que Ryle não está acostumado a lidar com as inseguranças dele. O capítulo termina com Lily guardando os diários, agora ciente de que precisa definir limites claros em relação ao passado e ao quanto está pronta para compartilhar sobre Atlas com Ryle. Análise. O capítulo 19 revela uma lição poderosa sobre os limites no amor e a importância de preservar a dignidade e o respeito em um relacionamento. Quando Lily confronta o comportamento abusivo de Ryle, é um momento de reconhecimento de padrões tóxicos que ela jurou nunca tolerar.
A narrativa mostra que, independentemente do amor envolvido, atos de violência não podem ser justificados, e o perdão não deve anular o respeito por si mesma. A reação de Lily, ao exigir que Ryle deixe seu espaço, é um passo significativo em direção à autovalorização, destacando a força necessária para enfrentar situações abusivas e se proteger emocional e fisicamente. Capítulo 20 – Resumo e análise. Resumo. Lily tenta retomar sua rotina e mergulha nos preparativos finais para a inauguração da floricultura. A Lisa, como sempre, é uma grande ajuda, e as duas passam o dia organizando os últimos detalhes. Lily sente um misto de ansiedade e orgulho pelo que está prestes a alcançar. Ryle, que parecia mais distante desde o incidente dos diários, surge no fim do dia com flores para Lily. Eu sei que você vende isso, mas achei que deveria ser eu a trazer para você desta vez, diz ele, sorrindo. O gesto quebra o gelo entre os dois, e eles passam a noite juntos, reconectando-se. Lily sente que Ryle está tentando demonstrar comprometimento, mas algo dentro dela permanece inquieto. Na manhã seguinte, enquanto trabalha na loja, Lily recebe uma mensagem de Atlas: "Podemos conversar? Eu estou na cidade." O impacto da mensagem é imediato, trazendo à tona uma enxurrada de emoções. Lily hesita em responder, mas decide ignorar por enquanto, concentrando-se na inauguração. Durante a inauguração da floricultura, o evento é um sucesso. A Lisa, Marshall e até Ryle estão presentes, celebrando o marco na vida de Lily. No entanto, enquanto Lily está atendendo um cliente, ela olha para a porta e vê Atlas entrando. Ele parece hesitante, mas determinado. Lily congela por um momento, o coração disparado. Atlas se aproxima e diz: "Parabéns. Está tudo lindo, como eu sabia que seria." A interação é breve, mas repleta de significado. Antes que Lily possa reagir ou dizer algo, Ryle aparece ao lado dela, colocando o braço em sua cintura. Atlas percebe o gesto e dá um leve sorriso, antes de se despedir e sair. O capítulo termina com Lily dividida entre a alegria pelo sucesso de sua loja e o desconforto causado pelo encontro inesperado. Ryle percebe que algo a abalou e pergunta: "Você está bem?" Ela responde com um simples "sim", mas internamente sente que a presença de Atlas reacendeu muitas dúvidas. Análise. O capítulo 20 nos traz uma lição profunda sobre os desafios do perdão, os limites da compaixão e a importância de reconhecer a complexidade humana em situações difíceis. Lily está diante de um dilema emocional: amar alguém que a machucou e ao mesmo tempo tentar entender as razões que levaram a esse comportamento. A revelação do passado traumático de Ryle não justifica suas ações, mas ajuda a compreender as cicatrizes que ele carrega. A lição principal aqui é que o amor e a empatia podem ser poderosos, mas devem ser equilibrados com o respeito por si mesmo e a necessidade de estabelecer limites claros. Não é apenas sobre ajudar o outro, mas também sobre assegurar que o amor não se torne uma justificativa para aceitar padrões prejudiciais. Capítulo 21 – Resumo e análise. Resumo. Após a inauguração bem-sucedida da floricultura, Lily tenta processar os eventos do dia anterior. O reencontro com Atlas continua a ressoar em sua mente, e ela se pergunta se deveria ter dito mais ou, talvez, menos. No entanto, ela se força a focar no presente e no relacionamento com Ryle, que parece estar se tornando mais sério. Ryle começa a passar mais tempo com Lily, até mesmo ajudando-a na loja quando pode. Ele parece genuinamente interessado em sua felicidade e demonstra comportamentos carinhosos que a fazem baixar a guarda. Durante uma das visitas, ele pergunta sobre os diários antigos que Lily mencionou uma vez. Relutante, ela muda de assunto, mas Ryle insiste, tentando entender melhor o passado dela. "Não é sobre você, Ryle. É sobre mim, tentando entender quem eu fui para saber quem eu sou agora", Lily diz, tentando desviar a conversa. Ryle aceita a explicação, mas é evidente que o interesse dele em seu passado com Atlas está aumentando. No trabalho, a Lisa se torna um grande suporte emocional para Lily, especialmente quando ela começa a sentir a pressão de conciliar a loja e o relacionamento. "Você merece tudo de bom",
Lily, mas nunca se esqueça de quem você é, Alisa comenta, percebendo que Lily parece distraída. Na mesma noite, enquanto Lily e Ryle jantam juntos em sua casa, ele recebe uma ligação do hospital e precisa sair às pressas. Com o apartamento vazio e o silêncio tomando conta, Lily decide reler alguns dos diários antigos. As palavras de sua versão mais jovem a transportam de volta aos momentos mais difíceis e aos mais ternos, especialmente aqueles com Atlas. Durante a leitura, Lily recebe uma mensagem inesperada de Atlas: "Gostaria de conversar, mas só se você quiser." Ela hesita em responder e acaba guardando o celular. Ao longo da noite, a tensão emocional entre os sentimentos por Ryle e as memórias de Atlas começa a pesar mais. O capítulo termina com Lily olhando para o teto de seu quarto, refletindo sobre o quão longe chegou, mas também se perguntando se está realmente no caminho certo. Análise. O capítulo 21 transmite uma lição importante sobre amor, reconciliação e a construção de um futuro compartilhado, mesmo diante de desafios. Lily e Ryle, após enfrentarem dificuldades, começam a solidificar sua vida juntos com gestos de compromisso e planejamento. A compra do novo apartamento simboliza não apenas um avanço material, mas também um esforço de Ryle para demonstrar seu desejo de construir uma vida estável e feliz ao lado de Lily. O capítulo reforça que, em relacionamentos, surpresas e mudanças podem ser gestos de amor e recomeço, mas também exigem comunicação e colaboração para fortalecer a confiança e a parceria. Capítulo 22. Resumo e análise. Resumo. Lily tenta se concentrar em sua rotina após a mensagem de Atlas, mas percebe que está mais inquieta do que gostaria de admitir. Ryle, que continua ocupado com o hospital, não percebe as mudanças sutis no comportamento dela. Apesar disso, ele insiste em passar o tempo que pode ao lado dela, demonstrando mais comprometimento. Uma noite, enquanto jantam, Ryle propõe uma viagem curta para se desconectarem do estresse. "Vamos escapar por um fim de semana. Precisamos disso", ele sugere. Lily concorda hesitante, mas sabe que sua mente ainda está dividida. Mais tarde, enquanto organiza a loja, Lily encontra Alisa, que percebe sua distração. Alisa, sempre direta, pergunta se Lily está realmente feliz. "Não tem nada errado em ser feliz, mas você tem que se perguntar: é essa a felicidade que você quer?" A pergunta deixa Lily reflexiva, especialmente porque ela sente que ainda não conseguiu ser completamente aberta com Ryle. No mesmo dia, Atlas aparece na loja. Ele não entra, mas Lily o vê do outro lado da rua. Ele parece hesitar, mas acaba indo embora sem tentar contato. A breve visão dele desencadeia uma série de memórias em Lily, que volta a revisitar os diários mais tarde naquela noite. Nos diários, Lily relembra momentos dolorosos e ternos com Atlas, reforçando como ele foi um ponto de luz em sua adolescência tumultuada. Enquanto lê, ela se pergunta se a história deles foi encerrada ou se ainda há algo não resolvido. Quando Ryle retorna do hospital naquela noite, percebe que Lily está distante. Ele tenta animá-la, mas o esforço parece mais superficial do que sincero. Em um momento mais tenso, ele questiona por que ela está tão introspectiva. "Estou tentando lidar com tudo, Ryle. Só preciso de tempo", ela responde, evitando um confronto direto. O capítulo termina com Lily encarando seu próprio reflexo no espelho, questionando se está sendo honesta consigo mesma e com os sentimentos que tem por Ryle e Atlas. Análise. O capítulo 22 nos oferece uma lição de celebração da vida, laços familiares e a beleza dos pequenos milagres que trazem novos começos. A chegada de Riley simboliza a esperança e alegria, unindo ainda mais Lily, Ryle, Alisa e Marshall. O amor demonstrado na interação de Ryle com sua sobrinha destaca como momentos simples podem aprofundar conexões e inspirar novas aspirações, como a ideia de construir uma família. Este capítulo nos lembra que, mesmo em meio a desafios, a presença de amor e apoio mútuo torna a vida mais significativa e plena. Capítulo 23. Resumo e análise. Resumo. Após a breve visão de Atlas no capítulo anterior, Lily sente uma inquietação crescente.
No entanto, a proposta de viagem feita por Ryle é colocada em prática, e os dois partem para um fim de semana juntos. A ideia é se reconectarem, mas o plano não sai como esperado. Durante a viagem, Lily tenta se mostrar presente e entusiasmada, mas a distância emocional entre eles é palpável. Ryle, percebendo o clima tenso, tenta provocar uma conversa. Quero entender o que está te preocupando. Estamos aqui para isso, não estamos? Lily hesita, mas decide abrir parte de seus pensamentos. Ela fala sobre a pressão da inauguração da loja e como está se sentindo sobrecarregada com as mudanças recentes. Ryle, tentando mostrar apoio, promete que será mais presente. Vou tirar um tempo quando sua loja abrir. Quero estar ao seu lado, ele declara. A promessa parece sincera, mas Lily sente que ele não entende completamente o que está acontecendo com ela internamente. Mais tarde, durante um jantar, uma conversa aparentemente leve descamba para um tom mais sério. Ryle menciona seu desejo de ter uma família, algo que deixa Lily desconfortável, dada a complexidade de seus sentimentos. Você já pensou em como seria nossa vida daqui a 5 anos? Ele pergunta. Lily evita a resposta direta, mudando de assunto. Internamente, ela se dá conta de que suas dúvidas sobre o futuro são maiores do que imaginava. Na volta para casa, Lily se sente emocionalmente exausta. A viagem não trouxe a reconexão que ela esperava, mas reforçou suas incertezas sobre Ryle e sobre o que realmente quer para si mesma. De volta à rotina, Lily encontra a Lisa, que novamente percebe sua inquietação. Durante uma conversa, a Lisa compartilha histórias sobre sua infância e como sempre sentiu que precisava ser perfeita para agradar as pessoas. Às vezes, precisamos lembrar que não temos de carregar o mundo sozinhas, diz a Lisa, tentando animar Lily. No final do capítulo, Lily se encontra sozinha na loja à noite. Ela decide reler os diários, procurando por respostas ou clareza. Enquanto folheia as páginas, ela encontra um trecho que descreve uma conversa significativa entre ela e Atlas sobre sonhos e desejos. As palavras de Atlas reacendem nela uma centelha de coragem, mas também aumentam sua confusão sobre os sentimentos que ainda guarda por ele. Análise. O capítulo 23 nos apresenta um dos momentos mais sombrios e cruciais da narrativa, onde o ciclo de abuso de Ryle contra Lily atinge um novo ápice. Neste ponto, Lily é forçada a encarar não apenas a violência física e psicológica de seu marido, mas também a manipulação emocional que acompanha esses atos. A tensão construída pelo comportamento errático e agressivo de Ryle expõe como o abuso pode ser disfarçado de amor ou possessividade, mas acaba destruindo a vítima de dentro para fora. O pedido de ajuda a Atlas marca um ponto de virada. Apesar da vergonha e do ódio a si mesma, Lily dá o primeiro passo para se proteger e buscar apoio. Isso demonstra uma lição importante: ninguém deveria enfrentar a violência sozinha, e pedir ajuda não é fraqueza, mas uma ação de coragem e autopreservação. Capítulo 24. Resumo e análise. Resumo. O capítulo começa com Lily refletindo sobre sua relação com Ryle após a viagem frustrante. Ela tenta focar na inauguração de sua loja, que se aproxima rapidamente, mas sua mente continua a voltar ao que leu nos diários de sua adolescência. As palavras de Atlas parecem ecoar em sua mente, deixando-a inquieta sobre as escolhas que fez e o que realmente deseja. No trabalho, a Lisa percebe a distração de Lily e insiste para que tire uma noite de folga. Você tem carregado essa loja nos ombros sozinha, Lily. Confie em mim por um dia. Relutante, Lily aceita e decide visitar sua mãe, em parte para se distrair, mas também para buscar algum conforto. Durante a visita, a conversa com a mãe se aprofunda. Lily menciona suas inseguranças em relação ao futuro com Ryle e relembra momentos difíceis de sua infância. Sua mãe, que tem demonstrado força após a morte do pai de Lily, diz algo que surpreende: eu vivi a maior parte da minha vida com medo de mudar, e isso me custou muito. Não cometa o mesmo erro, Lily. As palavras de sua mãe mexem com Lily, mas ela ainda sente dificuldade em processar tudo o que está sentindo. Ao voltar para casa, encontra uma mensagem de texto inesperada de Atlas. Ele pergunta se ela pode encontrar-se com ele para conversar.
Lily hesita, mas acaba aceitando. No encontro, Atlas é educado e direto, agradecendo por sua presença na inauguração do restaurante e por tudo o que ela significou para ele. Você foi minha âncora quando eu mais precisei, Lily, diz ele, com sinceridade. A conversa é emocionalmente carregada, mas Atlas respeita os limites de Lily e evita pressioná-la. No entanto, o encontro reacende nela sentimentos que ela tentou ignorar, levando-a a questionar ainda mais o relacionamento com Ryle. De volta ao apartamento, Lily encontra Ryle esperando por ela. Ele percebe sua hesitação e tenta reconquistar sua confiança, mas suas demonstrações de afeto parecem forçadas, quase desesperadas. Quero te fazer feliz, Lily. Você sabe disso, não sabe? Apesar das palavras, Lily sente que algo está faltando. O capítulo termina com Lily sentada em sua cama, segurando os diários e encarando a inevitabilidade de ter que tomar uma decisão que pode mudar completamente sua vida. Análise. O capítulo 24 revela o impacto devastador do abuso que Lily sofre, exacerbado pela descoberta de sua gravidez, que adiciona uma nova camada de complexidade à sua dor e decisões. Enquanto lida com a culpa e a vergonha internalizadas, comparando-se à sua mãe e ao ciclo de abuso que jurou evitar, Lily busca refúgio na proteção de Atlas. Mesmo oferecendo segurança, sua presença ressalta a solidão e o trauma profundo que Lily enfrenta, ao mesmo tempo que evidencia sua luta por autonomia, ao recusar o exame de violência sexual e decidir fugir da situação. O capítulo captura a complexidade emocional de Lily, a dureza do processo de cura e a necessidade de escolhas difíceis para proteger a si mesma e ao bebê que carrega. Capítulo 25. Resumo e análise. Resumo. No início do capítulo, Lily está cada vez mais dividida entre seus sentimentos por Ryle e as memórias que seus diários trouxeram à tona. A inauguração da floricultura é um sucesso, e a Lisa é incansável ao garantir que tudo ocorra perfeitamente. Marshall, sempre bem-humorado, também ajuda, e a loja ganha vida com sua proposta inovadora. Apesar do entusiasmo pela inauguração, Lily sente que não está totalmente presente. Ryle aparece para apoiá-la, mas sua presença é um misto de conforto e desconforto. Estou tão orgulhoso de você, Lily, diz ele, abraçando-a com força, mas algo em sua energia parece deslocado. Lily tenta ignorar sua intuição e focar na celebração. Mais tarde, quando a loja está fechada e Lily finalmente tem um momento de tranquilidade, ela encontra um pequeno bilhete deixado em sua mesa por Atlas. Nele, ele escreve: sua força é admirável. Nunca deixe ninguém apagá-la. A mensagem é simples, mas carrega um peso emocional significativo, deixando Lily ainda mais confusa sobre seus sentimentos. Ao chegar em casa, Ryle está esperando por ela. Ele está nervoso e, após alguns momentos de silêncio, admite que sentiu ciúmes de ver Atlas na inauguração. Eu sei que não tenho o direito de te pedir isso, mas não quero ele perto de você, diz Ryle, sua voz carregada de emoção. Lily tenta explicar que Atlas é uma parte importante de seu passado, mas isso apenas parece intensificar a insegurança de Ryle. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão. Lily tenta manter a calma, mas as reações de Ryle a assustam. Ele tenta se desculpar e suavizar o clima, mas suas palavras de arrependimento soam como um padrão repetido. Lily começa a perceber que seus sentimentos por Ryle estão começando a ser eclipsados por sua necessidade de proteger a si mesma. O capítulo termina com Lily sozinha na cama, segurando o bilhete de Atlas e pensando em como é fácil se perder quando se está tão focada em manter algo que talvez não seja saudável. Eu preciso de clareza, não de caos, pensa ela, marcando o início de uma mudança em sua perspectiva. Análise. O ciclo de violência nunca deve ser tolerado, e reconhecer essa necessidade é um ato de coragem, mesmo quando o amor torna tudo mais difícil. Capítulo 26. Resumo e análise. Resumo. No início do capítulo, Lily tenta encontrar um momento de paz em meio ao turbilhão emocional que tem sido sua vida. Apesar do sucesso inicial da floricultura, sua mente está constantemente dividida entre as demandas do trabalho e a complexidade de seu relacionamento com Ryle. Na manhã seguinte,
Ryle a surpreende com um café da manhã especial, tentando compensar a tensão da noite anterior. Quero que você saiba o quanto significa para mim, diz ele, enquanto tenta ser atencioso e carinhoso. Lily aprecia o esforço, mas a sombra das discussões recentes ainda paira. Ela decide dar uma chance ao momento e aprecia a tentativa de Ryle em reconectar os dois. Mais tarde, enquanto está na loja, a Lisa percebe a distração de Lily e a encoraja a desabafar. Lily hesita, mas acaba confessando parte de sua luta emocional. A Lisa, embora solidária, reforça a importância de Lily priorizar sua felicidade. Você merece tudo, Lily. Tudo o que quiser. Não se acomode com nada menos, diz a Lisa, num momento de apoio genuíno. O ponto de virada do capítulo ocorre quando Lily encontra Atlas na loja, trazendo um presente para ela, um pequeno cacto. Ele explica que escolheu o cacto porque ele é resistente, uma qualidade que ele sempre viu nela. A interação é cordial, mas carregada de tensão emocional. Você sempre me inspirou, mesmo quando não sabia disso, diz Atlas, antes de sair. Ryle descobre que Atlas esteve na loja ao visitar Lily mais tarde naquele dia. Apesar de Lily tentar explicar que a visita foi breve e casual, a insegurança de Ryle toma conta novamente, levando a uma discussão acalorada. Ele não consegue entender por que Lily mantém qualquer conexão com Atlas, e suas palavras se tornam mais agressivas. Por que você não pode escolher o que é melhor para nós? Ele exige. O capítulo termina com Lily profundamente abalada pela reação de Ryle, sentindo que está presa em um ciclo emocional difícil de quebrar. Ela começa a questionar se pode continuar ignorando os sinais de alerta em seu relacionamento, e reflete sobre o cacto que Atlas trouxe, considerando o que ele simboliza para ela. Análise. O capítulo ensina que reconhecer e navegar pela complexidade de emoções, incluindo dor, raiva, gratidão e confusão, é essencial no processo de cura após situações traumáticas. Capítulo 27. Resumo e análise. Resumo. O capítulo começa com Lily tentando se concentrar no trabalho, mas os eventos recentes a deixam inquieta. A tensão em seu relacionamento com Ryle está chegando a um ponto crítico, e ela sente que precisa tomar uma decisão sobre como lidar com a situação. No final do dia, Ryle aparece na floricultura para buscá-la. Ele parece estar de bom humor, mas Lily percebe um ar de preocupação por trás de suas palavras. Durante o jantar, Ryle tenta se abrir e compartilha mais sobre sua infância. Ele revela momentos difíceis que moldaram quem ele é, incluindo episódios de violência doméstica que testemunhou em sua própria casa. Eu odeio quem eu era naquela época, diz ele, com a voz carregada de emoção. Embora a confissão de Ryle seja comovente, Lily não consegue ignorar os padrões de comportamento que ele exibe. Ela sente empatia por ele, mas também percebe que essa história não justifica suas ações. Durante a conversa, Lily tenta estabelecer limites claros. Eu quero um relacionamento baseado no respeito e no amor, Ryle. Não posso aceitar menos do que isso, ela afirma, com determinação. No entanto, a situação dá uma reviravolta quando Ryle encontra o cacto de Atlas em cima da mesa. Ele reconhece imediatamente que foi um presente de Atlas e começa a questionar Lily novamente sobre sua relação com ele. Apesar de Lily tentar acalmá-lo, Ryle perde o controle, mostrando um lado mais agressivo. Por que ele continua aparecendo em nossas vidas? Ele grita, antes de sair abruptamente. Lily fica sozinha no apartamento, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Ela relembra seu relacionamento com Atlas e como ele sempre a tratou com gentileza e respeito, comparando-o com a instabilidade emocional de Ryle. Nesse momento, ela começa a escrever em seu diário, buscando clareza em seus pensamentos. O capítulo termina com Lily decidindo que precisa de espaço para entender seus sentimentos. Ela considera a possibilidade de ficar longe de Ryle por um tempo, mas a decisão parece cada vez mais difícil diante da intensidade de seu relacionamento. Análise. Lily confronta o medo e a dor deixados pela violência de Ryle, percebendo que a falta de comunicação e confiança destruiu o que havia entre eles. Apesar do tumulto emocional,
Ela reconhece a importância de estabelecer limites e priorizar sua segurança e bem-estar. Capítulo 28. Resumo e análise. Resumo. Lily decide que precisa de uma pausa do tumulto emocional que seu relacionamento com Ryle tem causado. Ela busca refúgio em sua floricultura, que se tornou seu espaço de paz e criatividade. Alisa aparece para ajudar e percebe o estado de espírito de Lily. Embora inicialmente hesite, Lily desabafa, compartilhando detalhes das tensões recentes com Ryle. Alisa, surpreendentemente, se mostra compreensiva, mas também firme. Você merece ser feliz, Lily, com ou sem meu irmão, ela diz, oferecendo apoio incondicional. Enquanto trabalham na loja, Lily recebe uma mensagem inesperada de Atlas. Ele pergunta como ela está e menciona que gostaria de vê-la. Lily hesita, mas decide que encontrar Atlas pode trazer algum alívio emocional. Ela se sente culpada por considerar a possibilidade, mas também sente que precisa de uma perspectiva externa. Quando se encontram, Atlas está mais gentil e atento do que nunca. Ele a leva para um café tranquilo, onde Lily acaba compartilhando partes de sua situação com Ryle. Atlas escuta sem julgar, mas não esconde sua preocupação. Lily, você merece mais do que isso, ele diz, a voz carregada de sinceridade. Ele oferece apoio, deixando claro que ela pode procurá-lo sempre que precisar. De volta ao apartamento, Lily encontra Ryle esperando por ela. Ele parece mais calmo, mas há uma tensão subjacente em suas palavras. Ele pede desculpas por sua reação anterior e tenta explicar novamente seus sentimentos de insegurança. Eu não sou perfeito, Lily, mas estou tentando, ele implora. Lily escuta, mas permanece firme. Ela explica que precisa de espaço para processar tudo o que está acontecendo. O capítulo termina com Lily sozinha, mais confusa do que nunca. Ela sente o peso de suas decisões e percebe que, independentemente do que escolher, o caminho à frente será difícil. No entanto, ela também reconhece que merece paz e respeito em sua vida, algo que parece cada vez mais fora de alcance em seu relacionamento atual. Análise. Lily enfrenta as complexidades emocionais de sua relação com Atlas e as cicatrizes deixadas por Ryle, reconhecendo que precisa de espaço para se curar antes de considerar qualquer reconciliação ou novo amor. A dor e o carinho persistem, mas ela decide priorizar sua independência emocional e bem-estar. Capítulo 29. Resumo e análise. Resumo. Lily continua refletindo sobre sua situação e percebe que está à beira de uma mudança irreversível em sua vida. A floricultura se torna um refúgio constante, e Alisa permanece ao seu lado, oferecendo apoio e tentando mantê-la distraída. Durante uma tarde tranquila na loja, Lily recebe uma visita inesperada, sua mãe. A conversa começa de forma casual, mas logo se aprofunda. Lily compartilha mais sobre sua vida com Ryle, incluindo os momentos difíceis e os momentos em que ele a magoou. Sua mãe escuta atentamente e, embora visivelmente aflita, ela responde com sabedoria: eu vivi isso, Lily. Não quero que você repita o que eu passei. Essa frase mexe profundamente com Lily, que percebe que a história de sua mãe pode estar se repetindo de formas que ela não queria admitir. Mais tarde, Lily retorna ao apartamento e encontra Ryle esperando por ela, mais uma vez. Ele está ansioso e pede uma conversa. Ele explica mais sobre seu trauma passado, aprofundando-se no incidente que ele acredita ter moldado suas reações impulsivas. Eu não sou perfeito, mas quero ser melhor por você, ele diz, a voz cheia de emoção. Embora parte de Lily queira acreditar em sua sinceridade, outra parte dela não consegue esquecer as vezes em que se sentiu vulnerável ou desrespeitada. A conversa termina sem uma resolução clara, mas com Lily afirmando que ainda precisa de tempo e espaço. No final do capítulo, Lily decide que a única forma de tomar uma decisão clara é dar um passo atrás e se distanciar de Ryle. Ela envia uma mensagem curta para Atlas, agradecendo por seu apoio recente, mas sem dar sinais de querer aprofundar a relação. Preciso resolver isso por mim mesma, ela escreve. O capítulo termina com Lily sentada em sua cama, contemplando os próximos passos.
Ela sente que está se aproximando de uma escolha definitiva, mas sabe que será um caminho doloroso, independentemente da direção que seguir. Análise. Lily encontra apoio emocional em Alyssa, que, mesmo dividida entre ser irmã de Ryle e melhor amiga de Lily, demonstra solidariedade e incentiva Lily a priorizar sua segurança e bem-estar. Esse capítulo ressalta a importância de amizades sinceras para enfrentar momentos difíceis e celebrar pequenas alegrias, como a gravidez, mesmo em meio a desafios emocionais. Capítulo 30. Resumo e análise. Resumo. Lily toma uma decisão significativa e decide mudar a direção de sua vida. Ao acordar, sente-se determinada a encerrar o ciclo de incerteza e dor que vem enfrentando com Ryle. A primeira coisa que faz é ligar para Alyssa e pedir sua ajuda para reorganizar a floricultura. O trabalho físico é uma tentativa de clarear a mente e trazer alguma normalidade para sua vida. Na loja, Alyssa percebe que Lily está mais introspectiva do que o normal, mas não pressiona. Em vez disso, oferece apoio e sugestões para o planejamento da inauguração. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço, Lily. Não importa o que decidir, vou estar aqui, diz Alyssa, reforçando a amizade entre elas. À noite, Lily retorna ao apartamento e encontra Ryle mais uma vez. Ele parece desesperado, mas também contido, tentando demonstrar respeito pelo espaço de Lily. Ele tenta argumentar que está disposto a mudar, mas Lily finalmente coloca um ponto final em tudo. Eu preciso de tempo, Ryle. E você também. Não podemos continuar desse jeito, porque isso não é saudável para nenhum de nós. A conversa é carregada de emoções, mas desta vez Lily se mantém firme. Ela explica que sua decisão é pelo bem dos dois e, principalmente, por ela mesma. Ryle, embora visivelmente abalado, não tenta pressioná-la além do limite. Mais tarde, em um momento de solidão, Lily começa a escrever uma carta para si mesma. Ela relembra os momentos mais importantes de sua jornada, desde a infância até o presente, reafirmando seu desejo de construir uma vida onde possa se sentir segura e feliz. No final da carta, ela escreve: "É difícil, mas você está fazendo isso. Você merece mais. Nunca se esqueça disso." O capítulo termina com Lily fechando o diário e se permitindo um momento de lágrimas. Não de fraqueza, mas de alívio. Ela sente que está finalmente começando a recuperar o controle sobre sua vida. Análise. Neste capítulo, Lily confronta as complexidades de suas emoções por Ryle, dividida entre o amor que ainda sente e a dor causada por sua violência. Embora Ryle mostre arrependimento e desespero pelo perdão, Lily percebe que o impacto de suas ações é irreparável. A cena expõe a dificuldade de romper com ciclos de abuso, destacando o poder do auto-reconhecimento e a importância de priorizar a segurança emocional, mesmo diante de laços intensos. Capítulo 31. Resumo e análise. Resumo. O capítulo começa com Lily reorganizando sua rotina, concentrando-se no trabalho e em se preparar para a inauguração da floricultura. Alyssa continua sendo uma presença constante, ajudando com os detalhes finais. O entusiasmo de Alyssa é contagiante, e Lily se sente grata por tê-la ao seu lado. Enquanto trabalha na loja, Lily recebe uma visita inesperada, Atlas. Ele está carregando uma sacola e explica que está apenas passando para deixar algo para ela. "Eu pensei em você quando vi isso. Achei que poderia gostar", diz ele, entregando um pequeno vaso com uma planta raramente encontrada. A simplicidade do gesto e a consideração de Atlas deixam Lily emocionada. Eles conversam brevemente, e Lily sente uma conexão genuína. Atlas, embora contido, mostra preocupação com Lily. Ele a encoraja a seguir em frente e confiar em si mesma. "Você merece tudo o que há de bom neste mundo, Lily. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar no contrário", diz ele antes de partir. Mais tarde, em casa, Lily reflete sobre o encontro com Atlas. Sente uma mistura de nostalgia e esperança, mas também percebe que está começando a aceitar o fim de seu relacionamento com Ryle. Ela entende que precisa de tempo para curar completamente antes de considerar qualquer coisa nova, mesmo que com alguém tão significativo quanto Atlas.
A inauguração da floricultura se aproxima, e Lily se prepara para o evento com um misto de nervosismo e empolgação. No final do capítulo, ela escreve mais uma carta, desta vez para Atlas, mas não com a intenção de entregá-la. Ela escreve para expressar sua gratidão por ele ter sido um raio de luz em momentos tão sombrios. Análise. Este capítulo destaca a importância do apoio emocional de amigos e familiares em momentos de transição e dificuldade. Mesmo enfrentando os desafios de uma gravidez solitária, Lily encontra consolo nas palavras e gestos de Alisa, reforçando que, apesar das adversidades, a jornada da maternidade pode trazer alegria e força. Capítulo 32. Resumo e análise. Resumo. O capítulo inicia com Lily finalizando os preparativos para a inauguração de sua floricultura. Alisa e Marshall ajudam nos toques finais, enquanto a ansiedade de Lily aumenta. É um momento marcante, pois representa não apenas um novo começo profissional, mas também sua independência e força pessoal. No grande dia, a loja está pronta, com flores dispostas de maneira criativa, refletindo o conceito corajoso e ousado que Lily tanto desejava. A inauguração atrai uma boa quantidade de pessoas, incluindo amigos de Alisa e Marshall. Lily, inicialmente nervosa, começa a se sentir orgulhosa do que realizou. No entanto, a chegada de Hyle transforma o clima. Ele está visivelmente desconfortável, mas faz questão de mostrar apoio. Eu precisava ver você e o que você criou, Lily. É incrível, diz ele, enquanto observa a loja. Lily agradece, mas mantém certa distância emocional, decidida a não baixar a guarda. Alisa tenta suavizar a situação, distraindo Lily e Hyle em momentos separados. Apesar da tensão, a interação entre eles é civil, mostrando que Lily está mais segura em relação aos próprios limites. Mais tarde, enquanto Lily arruma o que sobrou após o evento, ela encontra um bilhete deixado por Atlas em um dos arranjos de flores. Ele parabeniza pela conquista e menciona que passou rapidamente para prestigiar, mas preferiu não se expor a um momento que poderia causar desconforto a ela. O gesto silencioso e respeitoso de Atlas toca Lily profundamente. Antes de encerrar o dia, Lily senta-se sozinha no escritório e reflete sobre o caminho que percorreu até ali. Ela escreve mais uma carta, desta vez para si mesma, afirmando que merece a felicidade e a força que está encontrando. Eu sou corajosa, e isso é suficiente, escreve, guardando a carta como um símbolo de sua evolução. Análise. Este capítulo destaca a importância de reconhecer e manter limites pessoais em relacionamentos abusivos. A mãe de Lily compartilha sua experiência, mostrando como ceder repetidamente pode fazer uma pessoa perder a noção do que merece. Ela encoraja Lily a ser forte e a priorizar o amor próprio e o respeito, oferecendo apoio e validação em meio à dor de sua filha. Capítulo 33. Resumo e análise. Resumo. Após o sucesso da inauguração, Lily começa a se dedicar integralmente à floricultura, que está ganhando destaque por seu conceito único. O trabalho se torna uma distração bem-vinda para lidar com os pensamentos persistentes sobre Hyle e Atlas. No entanto, é evidente que ela ainda está processando as emoções complexas envolvendo ambos. Um dia, enquanto organiza flores na loja, Hyle aparece de surpresa. Ele está calmo, mas claramente comovido. Ele pede para conversar, e Lily, após hesitar, concorda. Durante a conversa, Hyle admite que está fazendo terapia para controlar a raiva. Eu não vou te pedir para me perdoar, porque sei que não é tão simples. Mas precisava que você soubesse que estou tentando ser uma pessoa melhor, ele diz. Lily reconhece o esforço de Hyle, mas permanece firme em sua decisão de manter distância emocional. Ela reforça que sua prioridade é criar um ambiente seguro e saudável para si mesma. Apesar disso, a conversa termina de forma respeitosa, com Hyle expressando esperança de reconquistar a confiança dela no futuro. Mais tarde, no mesmo dia, Alisa visita a loja e percebe que algo está incomodando Lily. Elas conversam sobre o encontro com Hyle, e Alisa apoia totalmente a decisão de sua amiga. Você merece o melhor,
Lily, e se isso significa que meu irmão precisa ficar fora da sua vida, eu entendo, diz Alisa, reforçando sua lealdade. Ao final do dia, enquanto fecha a loja, Lily encontra outro pequeno bilhete de Atlas. Ele convida Lily para jantar em um restaurante novo que abriu na cidade. O convite a deixa confusa, pois embora sinta algo por Atlas, não tem certeza se está pronta para abrir seu coração novamente. Lily decide aceitar o convite. No jantar, ela e Atlas relembram momentos do passado, mas também falam sobre o presente. Atlas é cauteloso e não pressiona Lily, demonstrando paciência e compreensão. Eles se despedem com um abraço caloroso, e Lily sente que deu um pequeno passo em direção à confiança em relacionamentos. Análise: Lily reflete sobre os desafios de equilibrar sentimentos conflitantes de amor, mágoa e responsabilidade. Ao permitir que Hale participe de momentos importantes da preparação para o bebê, ela percebe o peso da tristeza dele, mas reafirma seus limites. Este capítulo destaca a importância de paciência e autocuidado ao navegar em situações emocionalmente complexas, onde a força interior é constantemente desafiada. Capítulo 34 – Resumo e análise. Resumo: a vida de Lily continua a se estabilizar, mas o retorno de Hale à sua rotina complica sua tentativa de criar uma separação emocional definitiva. Ele a procura novamente, desta vez com um tom mais sincero e calmo. Ele pergunta sobre Emerson e pede para estar mais presente como pai. Lily, embora hesitante, reconhece que a presença dele na vida da filha é importante, desde que limites claros sejam estabelecidos. Não quero confundir minha filha. Ela precisa de um ambiente estável, sem brigas ou tensão, Lily explica a Hale, estabelecendo regras firmes para sua interação com Emerson. Ele concorda, mostrando respeito pela posição dela. Enquanto isso, Atlas e Lily continuam a se aproximar. Ele a convida para conhecer o restaurante que acabou de inaugurar, um projeto pessoal muito importante para ele. Durante a visita, Lily percebe o quanto Atlas amadureceu e se estabeleceu. Ele compartilha com ela as dificuldades que enfrentou para chegar aonde está, mas também expressa sua gratidão por todas as pessoas que o ajudaram ao longo do caminho, incluindo Lily. Você foi a primeira pessoa a acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava, ele diz, emocionado. Ao final do encontro, Atlas não a pressiona para recomeçar algo romântico, mas deixa claro que está disposto a esperar. Eu quero que você me veja como uma escolha, não como uma fuga, ele afirma, reforçando sua paciência e compreensão. De volta à loja, Alisa ajuda Lily a finalizar os preparativos para o grande evento de inauguração oficial da floricultura. Elas discutem os desafios recentes, e Alisa mostra preocupação com o impacto emocional de Hale na vida de Lily. Ele está tentando, mas não deixe que isso te desgaste. Você tem o direito de priorizar sua paz, diz Alisa, sempre solidária. O capítulo termina com Lily observando Emerson dormir. Ela reflete sobre a complexidade de suas relações com Hale e Atlas e sobre o equilíbrio que precisa encontrar para si mesma e para a filha. Apesar das dificuldades, sente-se grata pelo progresso que alcançou e determinada a continuar construindo uma vida plena. Análise: Lily e Hale enfrentam uma conversa honesta sobre seu futuro como pais e casal, abordando os medos e limites de Lily enquanto definem condições para a coparentalidade. Este capítulo ressalta a importância de comunicação aberta e maturidade ao priorizar o bem-estar de uma criança em meio a um relacionamento conturbado. Lily reafirma seu foco no bebê enquanto estabelece limites emocionais para proteger a si mesma. Capítulo 35 – Resumo e análise. Resumo: Lily se prepara para a inauguração oficial de sua floricultura, Lily Bloom, marcada por um sentimento de realização pessoal e nervosismo. Alisa e Marshall estão presentes, ajudando nos últimos detalhes, enquanto Hale também aparece para dar apoio, surpreendendo Lily com sua atitude mais leve e colaborativa. Não estou aqui para complicar nada, Lily. Só queria estar presente para o que você conquistou, Hale diz, segurando Emerson em seus braços. Sua presença, embora desconfortável, não traz o peso emocional de outras interações passadas, o que deixa Lily mais à vontade.
Atlas também comparece, entregando um arranjo de flores único como presente de inauguração. Ele se mantém discreto, cumprimentando Ryle de forma respeitosa, mas mantendo certa distância para evitar conflitos. Lily aprecia a maturidade de ambos, mas não deixa de sentir o peso das tensões implícitas entre eles. Durante o evento, a floricultura é bem recebida pelos convidados, e os elogios ao conceito inovador de Lily reafirmam sua escolha de transformar o espaço em algo único. A Lisa brinca, dizendo: "Você criou algo ousado e brilhante, Lily. Não me admira que as pessoas já estejam querendo reservar encomendas." Após o evento, enquanto a Lisa e Marshall ajudam a organizar o que sobrou, Ryle insiste em levar Emerson para casa. Lily hesita, mas concorda com a condição de que ele siga rigorosamente os horários e limites combinados. "Eu confio em você com nossa filha, mas isso não significa que esqueça o que vivemos", ela explica, olhando diretamente nos olhos de Ryle. Mais tarde, Atlas e Lily têm um momento a sós na loja. Ele compartilha sua admiração por tudo o que ela conquistou e por sua resiliência. "Você é a pessoa mais forte que conheço, Lily", ele afirma, pegando sua mão brevemente antes de partir, respeitando os limites emocionais de Lily. O capítulo termina com Lily voltando para casa, sentindo-se exausta, mas realizada. Ela reflete sobre a inauguração e percebe que está começando a encontrar equilíbrio entre seus relacionamentos, sua maternidade e seus objetivos pessoais. Apesar disso, uma pequena parte dela teme o impacto futuro de Ryle em sua vida, enquanto outra se sente aquecida pela paciência e apoio de Atlas. Análise. Neste capítulo culminante, Lily toma a decisão mais difícil de sua vida, escolhendo romper o ciclo de abuso para proteger sua filha, Emerson, e garantir um futuro livre de traumas. Ela reflete sobre o impacto que sua experiência com o pai teve em sua infância e decide que não permitirá que a história se repita para sua filha. Resumo e análise. Epílogo. Resumo. O epílogo se passa um ano após os eventos principais do livro. Lily reflete sobre sua vida atual, que mudou drasticamente desde o término de sua relação com Ryle. Ela está focada em ser uma boa mãe para sua filha, Emerson, carinhosamente chamada de M. Lily está orgulhosa de como conseguiu se estabilizar emocionalmente e construir uma rotina saudável, tanto para si quanto para sua filha. Enquanto caminhava por Boston, Lily reencontra Atlas por acaso. Ele parece tão surpreso quanto ela, e os dois trocam sorrisos, mostrando que a conexão entre eles ainda existe. Apesar do momento breve, é carregado de significado. Lily, pela primeira vez em muito tempo, sente que está pronta para deixar o passado de abusos e desafios para trás. Sua vida é agora uma celebração de sua coragem e resiliência. Análise. O epílogo reforça o tema central do livro: a força interior e a capacidade de se reconstruir. Lily escolhe o bem-estar emocional e físico de sua filha acima de tudo, demonstrando crescimento pessoal e maturidade. A decisão de criar M longe de um ambiente tóxico mostra como ela aprendeu com o passado e está determinada a não repetir os erros de sua mãe. O encontro com Atlas funciona como um símbolo de esperança. Não é apenas um indício de que os dois podem ter um futuro juntos, mas também um lembrete de que Lily merece amor e felicidade genuínos. A cena encerra o livro com uma sensação de renovação e possibilidades. O epílogo fecha o livro com um tom otimista e inspirador, deixando o leitor com a sensação de que Lily e Atlas, cada um em seu próprio tempo, podem finalmente encontrar a paz e a felicidade. Análise. O epílogo reforça que chegar à costa é encontrar paz, estabilidade e um recomeço que honra as lições do passado. Lily e Atlas finalmente têm a chance de construir juntos a vida que sempre sonharam, deixando para trás as tempestades que enfrentaram. Lições extraídas do livro: 1. Abuso e violência. Reconhecer e romper o ciclo. A história de Lily destaca como o abuso pode ser sutil no início, mas se torna evidente com o tempo. Ela reconhece os padrões e tem a coragem de sair do relacionamento, mesmo que isso signifique abandonar alguém que ama. Lição: o reconhecimento do abuso é o primeiro passo para romper o ciclo.
Mesmo que seja difícil, priorizar a segurança e o bem-estar é fundamental. 2. A força do amor próprio. Lily aprende a se valorizar acima de qualquer relacionamento. Mesmo com sentimentos por Ryle, ela coloca sua integridade emocional e a segurança de sua filha em primeiro lugar. Lição: amar a si mesmo é essencial para estabelecer limites saudáveis e tomar decisões que priorizem seu bem-estar. 3. Perdão sem esquecimento. Embora Lily perdoe sua mãe e eventualmente Ryle, ela não ignora o impacto que os comportamentos deles tiveram em sua vida. O perdão, para ela, é um ato de libertação pessoal. Lição: perdoar não significa justificar ou esquecer o erro, mas liberar a dor e seguir em frente. 4. O impacto dos traumas geracionais. O livro aborda como padrões de comportamento podem ser transmitidos entre gerações. Lily decide quebrar esse ciclo, garantindo que sua filha não viva os mesmos traumas que ela presenciou. Lição: é possível interromper traumas geracionais com escolhas conscientes e educação emocional. 5. Relações saudáveis versus tóxicas. Atlas é o oposto de Ryle, representando um amor baseado em respeito, paciência e cuidado. Essa dualidade ajuda Lily a perceber o que realmente é saudável em um relacionamento. Lição: relacionamentos saudáveis são construídos sobre confiança e respeito mútuos, não sobre controle ou impulsividade. 6. A importância de uma rede de apoio. Os amigos e familiares de Lily desempenham papéis cruciais em sua jornada de superação. A Lisa, Atlas e até sua mãe oferecem suporte emocional quando ela mais precisa. Lição: ter pessoas em quem confiar pode fazer toda a diferença durante momentos difíceis. 7. Não há vergonha em pedir ajuda. Lily não enfrenta tudo sozinha. Ela confia em Alisa, Atlas e sua mãe para ajudar em momentos críticos, reconhecendo que não precisa carregar o peso do mundo sozinha. Lição: pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de força e autoconhecimento. 8. O amor não justifica tudo. Mesmo amando Ryle, Lily percebe que amor não é suficiente quando há violência e desrespeito. Essa lição é especialmente poderosa porque refuta a ideia de que o amor pode consertar tudo. Lição: o amor saudável deve ser mútuo, seguro e respeitoso. Não justifique comportamentos prejudiciais em nome do amor. 9. Esperança e renovação são sempre possíveis. Apesar dos traumas, Lily constrói uma nova vida para si mesma e para sua filha. O epílogo oferece uma visão esperançosa de que recomeços são possíveis. Lição: nunca é tarde para recomeçar. Mesmo depois de grandes dificuldades, a vida pode ser renovada com escolhas corajosas. 10. Resiliência é um processo contínuo. Lily demonstra resiliência ao enfrentar desafios pessoais e emocionais. Ela não é perfeita, mas continua lutando para tomar decisões melhores para si e para os outros. Lição: resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar e continuar buscando o que é melhor para sua vida. Conclusão: essas 10 lições ampliam as reflexões que É Assim que Acaba oferece. O livro não apenas narra uma história emocionante, mas também ensina como superar dificuldades, estabelecer limites e buscar relacionamentos saudáveis. É uma obra que inspira coragem, amor próprio e esperança para quem enfrenta ou conhece alguém que vive em situações difíceis. Obrigado por me acompanhar até aqui.